Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para estudarmos essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E durante esse mês de novembro, nós vamos continuar estudando o nosso codificador, as obras do nosso codificador, Allan Kardec. E para iniciar a nossa noite, eu vou chamar o Péricles para fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vindo, Péricles. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos. Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, pedimos para que nessa noite, que todas as segundas-feiras nos acompanha, nos ilumina, que nesse período que estamos estudando as obras de Allan Kardec, que a equipe espiritual esteja orientando a todos os participantes, a todos os palestrantes que têm trazido muitos conhecimentos, muitas reflexões, muitos aprendizados. E mais essa noite especial, em que o nosso amigo Guilherme vai explanar que a espiritualidade o ampare em todo o seu preparo, todo o material que venha trazer a nós, que ilumine a casa de cada um nesse momento de estudos, de aprendizado, com muito amor, muitas bênçãos e muita luz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Péricles. Por nada. E para a gente poder fazer a nossa sensibilização inicial, eu vou chamar um convidado nosso hoje para cantar uma música. Muitas pessoas conhecem o nosso amigo, que eu vou convidar. Fui lá na página dele no YouTube, o nosso amigo o César Tucci, que é um grande trabalhador da doutrina espírita. E assim, para me dar a pista do estudo de hoje, ele vai cantar uma música. Essa música é da autoria dele, é o Livro dos Espíritos. Então vamos lá, meus amigos. Preste atenção, é uma música linda, muito gostosa. O César foi muito inspirado ao produzir. Como curiosidade, o César Tucci, ele compôs uma música para cada obra de Allan Kardec, o Pentateuco Espírita. Então, hoje nós vamos ouvir o Livro dos Espíritos. Cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos. Tem um tesouro bendito que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ele ela surgiu no mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião, que estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos espíritos, com ele novo sol brilhou nos horizontes do planeta, a nova era iniciou. É o livro dos espíritos, mostrando o que estou na terra, de onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. De onde eu vim, pra onde eu irei e o futuro que me espera. Um cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos.
Linda música, né, gente? E, como já dei a pista, né? Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. E para fazer esse estudo, nós vamos convidar nosso irmão, companheiro de luta, né? Amigo querido, Guilherme, para fazer a explanação da noite. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tânia, né? Obrigado a todos pela presença, né? Meus amigos aí de grupo, aí do COEM, que está presente aí, obrigado pela presença. É um carinho enorme recebê-los, né? E os amigos também de segundas-feiras aí, né, que estão presentes também sempre. É uma gratificação para mim, né, receber cada um de vocês, né, nesse meu estudo que eu preparei com tanto carinho. Antes de iniciar, eu queria compartilhar um vídeo interessante, né? Um vídeo de um grupo de teatros, Amigos da Luz, né? Que tem eles mostram uma relação bem íntegra, né? Nesse estudo que eu vou estar apresentando hoje para vocês. Então, vou compartilhar a tela aqui. Eu vou apresentar para vocês. Um videozinho curto, mas bem alegre. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo, logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou! Caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei! Ignorante por quê? Ignorante é você. Ah, você acabou de dizer que eu era inteligente? Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte, em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal. É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro. Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura? E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada. Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Ah, tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos.
Eu tenho irmãos. Meu Deus, eu tenho irmãos. Que legal. Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau! Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Ui. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo. Mas vai ser legal! Bom, é um vídeo, né, que durante a minha pesquisa eu encontrei, né, eu achei legal compartilhar, né? É um grupo que eu já acompanho há muito tempo, né? E às vezes alguns momentos, algum referente de estudo, é sempre bom a gente ter esse exemplo, né, da gente oferecer para explanar, né, para o nosso grupo. Bom, o tema abordado de hoje, né, ao mês de aniversário de Allan Kardec, é o Livro dos Espíritos, né, e para mim, assim, é uma alegria muito grande, né, receber esse convite, né, da Casa Esperança e Fé, né, para fazer uma singela homenagem, né, tratando das suas principais obras. Então, o Pentateuco Espírita, ele é composto, né, de suas principais obras, o Livro dos Espíritos, né, que foi publicado em 1857, né, e com o método, né, do Allan Kardec, para ele, vamos dizer assim, ele dá uma curiosidade para os estudiosos, né, da doutrina espírita. Ele, através do Livro dos Espíritos, né, ele deu a continuidade a essa sequência, né, com o Livro dos Médiuns, né, que foi logo em seguida, em 1861, e em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, e em 1865, o Céu e o Inferno, e o último, né, a Gênese, em 1868. Eu convido a todos, né, quem estiver próximo aí do Livro dos Espíritos, que quiserem acompanhar, né, que será de bom aproveito também durante esse momento do nosso estudo juntos, né. Lá na página, lá na introdução, né, que o Kardec, ele deixa a página de guarda: a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médiuns, né, recebidos e também coordenados pelo próprio Allan Kardec, né, Livro dos Espíritos, né, na data de 1857. E aqui também temos logo em seguida, tem o sumário, né, a introdução ao estudo do livro da doutrina, né, os prolegômenos. A parte primeira, temos as causas primeiras. Parte segunda, mundo espiritual. Parte terceira, leis morais. E a parte quarta,
esperanças e consolações, e concluindo a conclusão. E uma das minhas pesquisas, né, que eu fiz para esse estudo, ele fala qual a relação dessas 4 obras e as 4 partes do Livro dos Espíritos, né? Aí, o que eu encontrei? Kardec, além de um grande pensador, foi um grande professor também, pedagogo. E a sua preocupação não era só transmitir o conteúdo doutrinário, né? Mas também de uma forma didática que fosse claro o suficiente que a pessoa de um nível mediano, né, nós, né, aprendizes, né, pudesse ter uma visão completa da codificação espírita. Esperamos que após esse estudo deste índice, né, que nós vamos estar vendo nos próximos slides, seja capaz de ter uma visão mais macro do que a filosofia espírita, uma visão mais completa, no sentido de perceber que nesta obra está toda a doutrina espírita. Então, lá em Prolegômenos, né, lá fala, este livro é os seus ensinos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, lá em Prolegômenos, né, Kardec diz nessa frase, né, que há uma ordem e uma distribuição metódica das matérias, né? Isso mostra também extremamente provocante que ele faz, né? Porque ao fazer uma afirmativa desta forma, Kardec provoca ao estudioso a necessidade de ver e de buscar respostas a esta afirmativa. Então, temos lá, no livro da Gênese, né, que os próximos estudos que o nosso amigo, nosso irmão Péricles vai estar fazendo na data, né, lá tem uma parte que diz: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca a aplicações úteis. Essa revelação, né, esse caráter da revelação espírita, está lá no livro da Gênese, né, no item 14. E esse método, né, está na parte primeira, causas primeiras, né, no item 1, né, constitui, né, o item 1, Deus, o primeiro item. O segundo item, elementos gerais do universo. O terceiro item, a criação. E o quarto item, princípio vital, né? Então, lá atrás, né, como eu disse, ele cria essa provocação, né, fazendo com que, além das perguntas, né, que ele faz o plano espiritual, a pessoa que está estudando aquelas respostas, né, dê a continuidade no livro também da Gênese, né, com outras formas de abordar a situação, a causa, né, os elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital, um estudo mais amplo, né, que esse método que ele ofereceu. E a continuidade no caráter da revelação espírita, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis espiritual. Então, em 1868, a partir da primeira parte, nas causas primárias,
ele divulga, né, o livro A Gênese. A segunda parte, análise detalhada do domínio escolhido, a parte segunda, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Então, aqui ele detalha bem o princípio espiritual e o princípio material, né, que nós já conhecemos, né, que é composto por o nosso corpo, né, o perispírito, e o espírito, o ser inteligente da criação. Então, aqui eu vou estar falando um pouquinho, né, do que ele apresenta nessa segunda parte, né, na situação dos espíritos. Então, temos o mundo corporal e o mundo espiritual, né? O mundo corporal faz a emancipação ao mundo espiritual, né? E o mundo espiritual, a intervenção do mundo corporal. Tanto o mundo corporal, temos a desencarnação retornando à pátria espiritual, né? E da pátria espiritual, né, é uma nova missão, uma nova prova, expiação ao mundo corporal. Eu separei aqui no Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre a emancipação. Então, na pergunta 413 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Os espíritos respondem: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente, né? Então, a mesma da intervenção que o Kardec pergunta, né, que eu achei bem interessante, né, que ele pergunta aos espíritos. Está na pergunta 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Os espíritos respondem: frequentemente. Eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem lhe dissimulados. O Kardec questiona: neste caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte? Os espíritos respondem: certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes, frequentemente, uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Então, em paralelo, né, o mundo corporal ao mundo espiritual está sempre, né, sempre unidos, sempre interligados um ao outro, né? Então, o Eduardo, nosso professor do Coen, ele sempre frisa um ponto bem importante, né, com o pensamento, né, as nossas vibrações, no que pensamos, né, que atraímos, né, e tudo, né, tudo com base, tudo aquilo que a gente atrai, né, a gente tá buscando alguma forma, o que a gente está pensando, né, e é coisa assim rápida, sintonizamos em algo bom, a gente começa a atrair bons irmãozinhos para o nosso lado, né? Também, de uma outra forma, não posso dizer, mais negativa, né? Atraímos aqueles irmãozinhos, né, que não querem que a gente tenha a progressão para o bem, né? Então, é uma comunicação paralela muito grande. Na parte segunda, mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, lá na parte segunda, temos o primeiro item, que é falado sobre os espíritos. O segundo item, a encarnação dos espíritos. O terceiro item, a volta do espírito à vida
espiritual. O quarto item, pluralidade das existências. O quinto, considerações sobre a pluralidade das existências. O sexto item, vida espírita. O sétimo item, volta do espírito à vida corporal. Então, e também temos o oitavo item, emancipação da alma. O nono item, intervenção dos espíritos do mundo corporal. O 10º item, ocupações e missões dos espíritos. O 11º, 3 reinos, né? E no estudo, né, metódico que ele criou para ele dar essa continuidade, em 1861, que foi logo em seguida do Livro dos Espíritos, como tese no mundo espiritual, ele cria, né, ele desenvolve, né, o Livro dos Médiuns. E temos uma outra obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no capítulo 11, no item 1, e lá diz, de Mateus, mestre, né, ele questiona, mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, na parte terceira, temos as leis morais do Livro dos Espíritos, né? No primeiro item, a partir dos estudos, temos a lei divina ou a natural. E lá na pergunta 617, com base na resposta do plano espiritual, temos, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Lá, com a continuidade do estudo, né, que o Kardec ele apresenta no Livro dos Espíritos, ele coloca, amarás ao Senhor Deus todo o seu coração, de toda a tua alma. Com a continuidade do item 2, a lei da adoração, o item 3, a lei do trabalho. Então, lá ele com base na resposta do plano espiritual, lá ele coloca, através da adoração, elevação do pensamento a Deus e do trabalho, toda ocupação útil, o homem aproxima-se de Deus. Da adoração decorre o trabalho, já que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Então, isso nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, né, nas perguntas 21, 649 e na pergunta 675. Com a continuidade, né, na parte terceira das leis morais, temos o item 4, né, lei de reprodução, temos o item 5, a lei de conservação, e o item 6, lei de destruição. E com base na resposta da espiritualidade, que Kardec questiona na pergunta 728, a espiritualidade ela pondera, pela produção, o ser humano dá origem à vida corporal na Terra, devendo conservar essa vida, da qual decorre a destruição. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. E com a continuidade, a parte terceira, né, um estudo bem abrangente, né, bem detalhado, bem específico. Ele continua no item 6, no item 7, lei de sociedade. E o item 8, lei de progresso. O item 9, lei de igualdade. E o item 10, lei de liberdade. Dá a vida em sociedade, onde, e apenas onde, a fraternidade pode estabelecer-se, decorre o progresso.
e este tem por fim a igualdade e a liberdade, consequências naturais do progresso social alcançado. E temos o item 11, né? A lei de justiça, de amor e de caridade. Deus, justiça por amor, criou os espíritos e estes para o bem viver. Com o seu próximo devem praticar a caridade. E, por fim, temos o item 12, perfeição moral. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus. Depois, contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado, né? Nós encontramos essa resposta, né, com base na pergunta de Kardec, na pergunta 919, no item A. Então, com base nesse estudo do método que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, né, das leis morais, em 1864, né, ele lança o terceiro livro, né, das obras básicas do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, se vocês for verem, cada item, cada parte que ele coloca no Livro dos Espíritos, esse método que ele criou, cada parte é uma continuidade que ele faz o lançamento do livro seguinte, né? Então, assim, para dar a sequência dos estudos, né, para a gente ter mais a curiosidade, como é o plano espiritual, de onde viemos, como nasce o espírito, como é o processo de encarnação e desencarnação. Então, assim, ele criou um método muito, assim, fantástico ao meu ver, ao meu conhecimento, né? Então, e a continuidade também dos outros trabalhos que ele realizou, né? A revista, um exemplo, as revistas espíritas, né? E, por fim, temos aqui a quarta fase, né? A dedução das consequências, né? Que lá tem na parte quarta, esperanças e consolações. Então, ele coloca, considerando que a ação dos espíritos ocorre nos dois lados da vida, né, mundo material e o mundo espiritual, as consequências do cumprimento ou não das leis morais devem também ser estabelecidas nesses dois mundos, né? Que no primeiro item ele coloca as penas e gozos terrenos, e o segundo item, penas e gozos futuros, né? Isso aí já não é tão, a gente já acerta de primeira, né? O céu e o inferno, né, que teve o seu lançamento em 1865, com a quarta parte, né, esperanças e consolações. As obras de Kardec e dos espíritos são simples, né, mas profundas. É indispensável estudar constantemente para compreendê-las. E eu peguei um estudo que eu estava acompanhando também, né, para eu estar acrescentando nessa obra, essa didática de Kardec, quando Kardec ele vai fazer a divulgação do Livro dos Espíritos, né, ele, com os amigos, né, com os familiares que estão presentes nessa divulgação, ele diz: o Espírito da Verdade tem razão. Estamos diante de uma nova e definitiva evolução. Não nascemos condenados em contagem regressiva para o túmulo. Nascemos e renascemos, sem cessar, para que podemos crescer e evoluir. Esta é a lei, para que aprendamos a perdoar e sermos perdoados, amar e sermos amados, né? Nessa fonte de estudo, né, eu precisava ir mais a fundo para poder ver como que era essa didática de Kardec, né? Então, temos esse estudo aprofundado, né,
na revista do Espiritismo Cristão Reformador, lançado pela FEB, né, de julho de 1997. Também com base também nos meus estudos que eu coloquei aqui, tem um site da Kardecpedia, né, que tem todas as obras disponíveis gratuitamente, podem estar sendo estudadas online, né, para quem não tem o livro, né, uma indicação que eu ofereço para vocês, que tanto as obras básicas, tem a revista espírita, né, e outros estudos também complementares. E eu coloquei também uma curiosidade, né, que na data de lançamento um pouco antes da data de lançamento do Livro dos Espíritos, né, Kardec recebe, né, por intermédio, né, o espírito Zéfiro. Revelou ao pedagogo, né, o Denizar Rivail, que já haviam vivido juntos em uma era pré-cristã, onde o professor Rivail chamava-se Allan Kardec. Eram sacerdotes celtas druidas, né? Isso inspirou Rivail a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, para assinar os livros de então, nascente da codificação espírita. Explicando um pouquinho melhor quem foram os druidas, né? Os celtas foram um dos grandes povos da Europa entre os anos de 600 a.C. até o ano 50 da era pré-cristã. O termo druida, que eram seus sacerdotes, quer dizer consciência do carvalho, árvore sagrada para os celtas. Os celtas tinham uma filosofia religiosa muito avançada para a sua época. Eles elegiam monumentos de pedra onde faziam suas festas e celebrações, principalmente em início das estações, para comemoração de colheitas. Os sacerdotes celtas não resumiam sua função nas esferas religiosas. Eles integravam na comunidade e assumiam como professores, médicos, juízes e outras, né, funções que eram determinadas. Os celtas acreditavam, já naquela época, na imortalidade da alma, da reencarnação, no livre-arbítrio e na existência de seres elementares. Muitas vezes, o celta, ao se deparar com a morte, eles tinham a plena certeza de que era apenas um ponto na estrada. O professor Rivail aceitava plenamente a sua condição de druida reencarnado, tanto que adotou o pseudônimo Allan Kardec, no qual se tornou mundialmente conhecido. E Kardec coloca numa revista espírita de 1869, está registrado, né, e apontado por ele, onde ele pondera que a reencarnação não é uma ideia original do espiritismo, que já vem desde os povos celtas e seus sacerdotes druidas. E um fato curioso que eu encontrei, né, que me chamou a atenção, lá no cemitério Père Lachaise, onde ele está, né, foi uma homenagem, né, de sua esposa, de seus amigos, com base no monumentos druídicos, né? Às vezes alguém pode ter algum conhecimento um pouco, que já viu aquele monumento do Stonehenge, né? Que são aqueles monumentos de pedras, né? Pedras gigantes, que até hoje a gente fica com aquela curiosidade como elas foram colocadas ali, né? Então, se a gente vê aqui do lado direito nosso da tela, temos o túmulo de Allan Kardec, né? Que foi com a base, né, druida, né, em homenagem a ele. Eu peguei também uma referência de Leon Denis, né, que foi o continuador da obra kardeciana, que ele sustenta que Allan Kardec não teria encarnado como druida na Bretanha, né, que alguns estudiosos eles ponderam, mas sim na Escócia. O próprio Denis considerava-se um druida reencarnado chamado por Arthur Conan Doyle, de O Druida de Lorena. Isso está no livro Gênio Celta e o Mundo Invisível. E Jacques Lantier, no livro Espiritismo, na página 17, também por Allan Kardec, lá tem uma pequena frase, né, que diz: Rollon, primeiro duque dos Normandos do século IX depois de Cristo, teve um filho que foi curado por um chefe de comunidade que se chamava Allan Kardec.
Então, é um trabalho grandioso, né? Que o pedagogo Rivaio desenvolveu com o seu método, para que ele, através dos nossos irmãozinhos de luz, criasse esse estudo, esse conhecimento da nossa doutrina espírita que nós temos hoje, né? Então, para mim, foi muito gratificante, né, ter esse estudo, né, porque eu pude conhecer várias, várias, vários pontos que Kardec criou através desse método que eu não tinha o conhecimento, né? Então, para mim, além de estudar aí a fundo, né, eu pude abranger mais essa curiosidade sobre a doutrina espírita. Então, assim, eu queria agradecer, né, espero que todos tenham gostado, né, desse fato, né, que para mim também foi uma grande felicidade. Eu agradeço mais uma vez a todos. Obrigado, Tânia, e Deus abençoe cada um de vocês. Ô, Guilherme, somos nós que agradecemos o seu estudo tão pedagógico, meu amigo. Parabéns mesmo, que a espiritualidade continue te amparando. Eu creio que todos que estão aqui na sala e todos que assistirão vão sentir o carinho, o amor com que você preparou esse estudo. Então, meu amigo, é aquilo que eu sempre falo, vamos continuar trabalhando. Exatamente, sempre. É maravilhosa. E o livro dos Espíritos é apaixonante, né? Então, aqueles que estão chegando na doutrina, né, quando pegam o livro dos Espíritos, eles ficam maravilhados, né? Até mesmo aqueles que não são espíritas, né, se curvam depois, porque não tem como, né? Então, a nossa gratidão, Guilherme. Muito obrigada, viu, meu amigo? Obrigado, Tânia. Meus amigos, a semana que vem nós teremos a continuação do Pentateuco, porque o Pentateuco são os 5 livros espíritas de Kardec, ele escreveu outros, mas nós vamos continuar com o Pentateuco. Nós teremos aqui na nossa sala o seu Toninho Betarello, ele vai falar do Livro dos Médiuns. É um livro também maravilhoso. Então, assim, quem puder estar aqui conosco, né, presente, vocês vão adorar esse livro também. No dia 15, terminando as obras básicas, nós vamos ter o nosso amigo Pérez, que está aqui também conosco hoje. No dia 22, a Ângela, que sempre está aqui conosco. A Ângela, ela vai falar de um livro que não faz parte do Pentateuco, mas que é uma obra muito importante, que é Obras Póstumas. Então, também é outro, também maravilhoso. E para encerrar, nós vamos ter no dia 29 o Luciano Cícero, que é da USE Intermunicipal de Franca, que ele vai nos falar sobre a Revista Espírita. A Revista Espírita, meus amigos, é um tesouro esquecido. Nós precisamos recorrer os nossos estudos à Revista Espírita. Ali é um manual assim que Kardec fazia suas dissertações maravilhosamente. E o Guilherme citou um site, a Kardecpia, né, que é também de um grande estudioso da doutrina espírita atual, o Cosme Massa. Então, nós temos assim, para quem quer estudar, além dos grupos, né, de estudo que o ano que vem vai estar retornando, né, com inscrições, tudo, para a gente poder estudar as obras básicas. Quem quiser já ir dando uma olhadinha, aprofundar seus estudos, consegue fazer seu estudo sozinho, procure a Kardecpia, que é excelente, né? Além de outros canais que têm os estudos das obras básicas.
Foi ótimo, muito bom mesmo. A gente que é apaixonada pela doutrina, a gente fica muito emocionada, a gente empolga, né, quando a gente começa a falar sobre as obras do nosso querido Allan Kardec. Meus amigos, nós estamos chegando já ao final da nossa reunião. E eu até, antes de iniciar aqui a nossa sala virtual, estava conversando com o Guilherme. Eu fui pegando os livros aleatoriamente, fui colocando, né, segundo a disposição de cada um que pudesse fazer. E a gente sabe que na doutrina espírita não tem por acaso. Hoje saiu o Livro dos Espíritos. No catolicismo, né, hoje é considerado o dia de Todos os Santos e amanhã, dia de Finados. Para nós espíritas, é dia de todos os espíritos, né? Porque todos esses nossos irmãos que são considerados, né, pela doutrina não, né, pela religião católica, eles são os espíritos. São espíritos que foram trabalhando, que foram evoluindo, né? Então, a gente tem que ter essa ideia. Então, eu considero hoje dia de todos os espíritos, né? E amanhã, dia dos nossos irmãos que desencarnaram. E graças a Deus, eu falo, a doutrina espírita veio para nos esclarecer que a morte não existe. Né? Temos que até utiliza a doutrina espírita matou a morte, porque a morte não existe. Existe uma volta ao nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então, agora, nas nossas orações, nas nossas vibrações finais, vamos nesse momento pedir por todos os nossos amigos, parentes que estão no plano espiritual, porque isso é uma forma de carinho também, fazer as nossas orações. Nós, espíritas, não temos nada contra quem gosta de ir ao cemitério, porque tem irmãozinhos ainda que vão até o cemitério para poder, né, ver se alguém vai lá da família, né? Aqueles mais assim evoluídos, que já entendem um pouquinho mais, não dão tanto essa importância. A importância é a gente conectar, é o nosso pensamento com todos esses nossos irmãos que estão no mundo espiritual. Então, não só amanhã, como todos os dias, endereçar um pensamento bom, uma oração, né? Para que dê força cada vez mais a esses irmãos que estão no plano espiritual. Vamos também endereçar as nossas orações para todos que partiram nesses últimos 2 anos, né? Muitos irmãos ainda estão revoltados pela situação de como foi o seu desencarne, né? Muitos ainda não queriam partir. Vamos pedir também pelos nossos irmãozinhos, os bombeiros, esses irmãos, né, que sempre doam a vida em prol do seu próximo, né, resgatando vidas. Ontem tivemos o desencarne. E hoje também eu tive a notícia de um prédio na Nigéria de 25 andares que caiu. Então, que as nossas orações possam chegar a todos, mas inclusive aqueles nossos irmãozinhos que desencarnam, que são os invisíveis da sociedade. Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa amparar, iluminar a todos esses irmãos, né? Os nossos entes queridos, que todos possam receber as nossas vibrações de paz, de amor, de estímulo, para que possam continuar a sua jornada no mundo espiritual em prol da sua evolução.
espiritualidade amiga os acolhe, os protege, dando-lhe o discernimento necessário para continuar essa caminhada no plano espiritual. Agradecemos também a equipe do Sr. José Marques Garcia por nos amparar, por nos iluminar, por nos ter a oportunidade de frequentar a sua casa. Gratidão, amigo meu. Muito obrigada, Sr. Zeca, por nos ter deixado a sua casa, onde nós podemos estudar. Hoje estamos aqui virtualmente, mas é um pedaço da sua casa, pois sabemos que o pensamento é teu. E que essas energias benéficas cheguem a todos os lares, amparando, iluminando a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, os que nos irão assistir depois, que possam também receber essa vibração de paz, de amor e de luz. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas, que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando, em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, senhor Adalto, dona Shirley. Obrigada a todos, Guilherme, Eduardo, a Melina, a Eliane, o César, a Fátima Pardim, o Félix está sempre aí conosco, né? A Deise, a Fátima, a Sheila, a Dona Maria e a todos vocês que nos virão depois. Um beijo para todos, um beijo no coração. Fique com Jesus. Até a semana que vem.